intervenções, né, e reabilitação no TEA. Né? Ou seja, o outro que a gente viu foram tratamentos, né? Vimos aqueles tratamentos e tudo. E muita coisa está surgindo em relação a tudo, né? Porque o autismo está havendo muita pesquisa em relação a isso, né? Inclusive aqui no Brasil também. Então, tem coisas interessantes surgindo aqui também, né? Bom, a gente vai ver inicialmente as avaliações comportamental diferencial, né? Que a gente tem que tomar bastante cuidado. Acho que eu comentei alguma coisa sobre isso da outra vez, para evitar, lógico, comentei, né? Para evitar aquela história dos diagnósticos precipitados, que é o que a gente tem que lembrar, né? Lembrar o tempo todo. E eu acho que é o mais importante em tudo que é comorbidade, síndrome, transtorno. A ideia é essa, né? O que eu tenho visto mais erro, mais problema é no TDAH, né? TDAH é demais. A gente vê coisa que não acaba mais de erro no TDAH. E que às vezes é só, como eu havia comentado, né? É só questão de falta de surra e as pessoas dando medicamento, porque aí realmente atrofia, né? O lobo. Professor, com licença. Oi, pois não. Tem algum áudio que está ativado aí e que está dando eu muita interferência? Eu emudeço todos aqui e quem quiser falar, liga. Eu vou emudecer para ver se dá certo. Pronto, obrigada. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, eu emudeci, aí quem precisar falar, aí é só ligar. Então, o que nós vimos, né, é que a gente tem que estar o tempo todo atento. E TDAH, na realidade, mais do que o autismo, é o que mais eu tenho encontrado de problema, né? Eu recebo muito aluno, tanto na escola, no meu colégio, como nas escolas que a gente orienta, com diagnósticos de TDAH, e quando a gente chega lá, não é. Ou seja, que não tem nem atrofia no hemisfério esquerdo cerebral, ou no lobo pré-frontal, nem tem. É porque é falta de educação mesmo, é falta de limite, um monte de coisa. E a criança acaba tomando um medicamento que pode não ser conveniente, né? Porque acaba tendo os efeitos colaterais, como a gente vive falando, né, disso. Então, a gente tem que ver isso, os diagnósticos precipitados, tomar um certo cuidado, né? E porque outra coisa que acontece, que isso eu lembro que eu comentei com vocês, é a indústria das doenças, né? Então, a gente luta contra isso. Nós estamos tentando salvar as crianças, recuperar, etc. E tem gente querendo que elas fiquem doentes, porque tem necessidade, né? Ou seja, que tem a indústria das doenças, tem a indústria dos tratamentos. E é interessante porque nessas páginas de 185 a 190 do livro de Peter Gates, mostra essa indústria dos tratamentos, a indústria das doenças, né? Não dos tratamentos. Dos tratamentos também. Ele fala dos tratamentos porque o livro dele é aquele que Medicamentos Mortais e o Crime Organizado, que eu até levei para Ilhéus quando a gente fez o outro curso, né? Esse livro para mostrar. Então, é um dos livros que mostra essa realidade e que, infelizmente, é uma realidade que acompanha a nossa prática, né? E isso atrapalha bastante o que a gente quer fazer. A outra coisa é a indústria das avaliações. Então, vocês devem estar vendo, estão acompanhando o tempo todo, né? Que a cada dia que passa surgem mais cursos sobre avaliações, né? Então, caríssimos, e aí você vai adquirir o livro das avaliações, não vem com coisas que só com você se inscrevendo no curso para fazer. Então, tem milhões, milhares espalhados pelo mundo, né? Encontro um monte de tipo de avaliações e cada uma com uma... É como se fosse uma indústria mesmo de avaliações, né? E indústria também de treinamentos, que são os métodos todos que a gente conhece, que são excelentes. Não digo que as coisas não sejam boas, as avaliações são excelentes, excelentes. A VPMAP, todas elas, né, são excelentes. A indústria dos treinamentos, embora estejam fazendo a indústria também, os treinamentos são excelentes, né? O ABA, TIT, Denver, etc., não há dúvida, mas está havendo uma indústria de treinamento, está havendo uma indústria de avaliações, ou seja, as coisas estão saindo do simplesmente do necessário, né? E também, e com isso eu tenho visto bastante, como agora no Rio Grande do Sul eu vi, a acomodação à deficiência, porque as pessoas não estão sendo tratadas corretamente, ou seja, estão apenas tomando
medicamentos que são necessários para conter, mas só eles só estão tomando os medicamentos de contenção de sintomas e não estão fazendo nenhum tratamento paralelo para redução das causas dos sintomas, né? Então, as pessoas acabam ficando apenas nos treinamentos, porque não melhoram nada. Então, ficam treinamentos para poder sobreviver e viver socialmente, e os pais se acomodam à deficiência. Então, lá no Rio Grande do Sul, eu encontrei, por exemplo, atendi na clínica lá, diversos pais com filhos de 25, 20, mais de 20 anos, né? E eles satisfeitíssimos porque o filho já vai ao banheiro sozinho. Então, isso me mata, né? Porque não era para estar assim, né? E eles satisfeitos porque estão acomodados à situação, disseram para eles que não tem jeito mesmo, que nada melhora, que alimentação é frescura, mexer com alimentação é frescura, eliminar vermes é frescura, vitamina também, e pronto. E de frescura em frescura, a criança vira um adulto e o adulto fica totalmente dependente de todo mundo, né? É um problema sério isso, né? Bom, o que nós vimos no módulo anterior foi essa parte de cima, né? Que foi a parte dos tratamentos. Ou seja, aí o que entra nessa parte do módulo anterior é a indústria das doenças, a indústria dos tratamentos, e Peter Gates mostra bastante isso para a gente, né? O que nós vamos ver no módulo agora é essa parte de baixo, ou seja, são as avaliações, os treinamentos, né? E que aí eu coloquei a parte negativa, indústria de avaliações, indústria de treinamentos e acomodação à deficiência, né? Que nós vamos tentar escapar disso, né, o máximo possível, porque não é brincadeira a gente ter que estar com essa coisa, né, tendo que aturar esse negócio. E tendo que ver crianças sendo destruídas, né? Então, isso é um problema bastante sério para a gente, né? Bom, qual é o nosso objetivo? O objetivo nosso, então, é óbvio, é exatamente fazer algum tipo de intervenção para a gente reabilitar e salvar todas as pessoas que estão com transtorno de espectro autista, né? Então, a nossa ideia é essa, nosso objetivo é esse. E, para isso, nós, então, temos que saber o que a gente vai fazer, óbvio, né? E a gente necessita de algumas coisas. Que coisas são essas que a gente necessita? Bom, para começar, uma coisa que todos vocês estão fazendo, que é o estudo continuado, porque as coisas mudam, as descobertas estão aí o tempo todo aparecendo, e a gente, se não tiver se mantendo informado sobre o que está acontecendo, obviamente nós vamos ficar para trás. E esse ficar para trás significa perder o barco, né? Perder o bonde da história e acabar fazendo besteira, né? Na nossa área de atuação, né? Seja ela qual for, a gente tem que estudar mesmo, em todas as áreas, tanto as áreas terapêuticas como as áreas de educação, né? Porque, obviamente, o desenvolvimento dessa criança é um desenvolvimento por meio da educação. Então, o professor regular na sala de aula tem que estar o tempo todo se atualizando em relação a quem é o autista, quem é o TDAH, quem é o disléxico, quem é o descalculo, quem são essas pessoas, e a maneira deles poderem intervir educacionalmente, né? Lógico que ele vai estar em parceria, é o ideal, é o que está na legislação, infelizmente não é cumprido corretamente pela maioria das escolas, né? Eles vão ter que estar em parceria, mantendo um diálogo constante com o pessoal do atendimento à educação especializada, né? Para saber como é que está, como é que o aluno aprende, como é que ele elabora, como é que ele entende, etc., para esse professor poder, então, fazer as adaptações necessárias baseado no que está sendo falado pelo pessoal do AEE. Lógico que muita coisa o próprio professor pode avaliar, pode sentir, pode verificar, que é o que eu sempre tenho feito treinamento dos professores de sala de aula, ou seja, o professor regente de classe, porque é ele, na realidade, quem tem que entender, ele tem que entender também dos transtornos, das síndromes, dos bloqueios emocionais, para ele, se não tiver AEE, se não tiver terapeuta, se não tiver isso, é ele, o aluno é dele. E isso é uma coisa que eu tenho batalhado muito,
porque tem algumas cidades do interior que eu tenho ido, e que, povoados principalmente, que tem escolas, etc., povoados maiorzinhos, e que, obviamente, não tem terapeuta, tem o professor. E é o professor que tem que entender de tudo mesmo, não tem nem dúvida, né? E ele tem condição de entender, no mínimo, para poder, pelo menos, desenvolver essa criança. Logicamente, o ideal é ter alguém. A gente até combinou com algumas prefeituras, até a de Camaçari, aqui na Bahia, teve uma lei na Assembleia autorizando, determinando o terapeuta itinerante, que é o terapeuta em povoados e que não tem como ter terapeuta lá. Aí o terapeuta vai para aquele povoado, todos os terapeutas, né? O que eu pedi foi o fonoaudiólogo. Então ele vai para aquele povoado, ele faz os exercícios todos, atende todo mundo, faz que precisa ter atendido, autistas principalmente, disléxicos, descalcúlicos. Ele atende todo mundo junto com os pais e passa dever de casa para os pais. Isso foi interessante, a ideia foi de uma diretora de um colégio, né? Então, passa o dever de casa para os pais e vai embora, porque ele é itinerante, ele não mora ali, né? E daqui a um mês, aí depende da frequência, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, aquela cidade, aquele povoado está de novo no roteiro dele. Ele volta, aí atende todo mundo de novo, verifica como é que foi o dever de casa que passou para os pais fazerem com os filhos, ou seja, treinamentos que os pais podem fazer, né? Coisas simples do pai fazer para dar continuidade ao tratamento fonoaudiológico, o terapeuta ocupacional, coisas assim. E com isso, aí passa novos exercícios, novos deveres de casa. Essa foi a solução encontrada, né, armengada, para essas cidades pequenininhas, que não tem terapeuta quase nenhum, e povoados principalmente, né? Povoados um pouco maiores. Então, em alguns lugares já está sendo feito isso. Também tem em quilombolas, em comunidades indígenas, está sendo feita uma coisa assim. Algumas, né, que a gente passou por lá e deu essa sugestão, né, que é a única maneira de ter. Porque ninguém quer ir morar lá, né? Os terapeutas não querem morar nesses lugares. Então, a gente vai ter que atender dessa forma mesmo. Mas, de qualquer maneira, está dando certo. Em alguns lugares, né? São 3 lugares, eu estou falando muito, são 3 lugares só que a gente conseguiu isso. E Camaçari foi só legislação, não sei se estão fazendo dessa forma. Então, o estudo continuado é uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo mundo sabe, porque a criança muda o tempo todo, a criança muda, o ambiente muda, o meio ambiente muda, e muda para pior, né? Como nós estamos vendo agora. Cada dia que passa, o número de crianças está aumentando, de autistas. E se a gente tiver autistas sem tratamento, nós vamos ter metade da população autômata, ou seja, metade da população sem raciocínio correto, já que se o tratamento tiver feito exclusivamente o tratamento de contenção química, né? Aí a gente vai ter esse problema seríssimo daqui a alguns anos. Então, a luta é grande, a luta continua, e eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer essa mudança para conseguir alguma coisa de bom nisso. É uma preocupação muito grande que eu estou, isso, né? Bom, outra coisa importante que nós necessitamos é que todos nós, na parte de terapia, é importantíssimo que a gente questione o pronto, aquilo que já está escrito, que já está nos compêndios de psiquiatria, nos manuais de neurologia, nos manuais de neuropsicologia, porque o pronto está muito bonito, a gente atende tudo, mas é bom a gente questionar, porque tem muita coisa pronta que pode não estar se atualizando, né? As pessoas podem estar mudando, os autistas podem estar mudando, o nosso público pode estar mudando por causa do ambiente, por causa de série de coisas. Então, é importantíssimo essa história da gente questionar o pronto. E isso não tem sido uma prática muito comum com muitas pessoas. Que as pessoas dizem, não, mas qual é o protocolo? Aí eu vou seguir o protocolo. Tá, vamos seguir, é importante seguir o protocolo. É até determinante, certos protocolos são determinantes. Mas só tem uma coisa, o protocolo será esse enquanto nós não reclamarmos, enquanto nós não apresentarmos com um estudo de caso, com argumentos que aquele protocolo tem que mudar.
porque a criança mudou, o ambiente mudou, é diferente. Então, é muito importante nós estarmos sempre atentos a esse questionamento do pronto e não simplesmente seguir, que muita gente segue e diz, poxa, isso aqui não se adequa muito ao autista. Isso não se adequa, pelo menos, a esse tipo de autista que eu estou atendendo. Tá? Então, vamos questionar, vamos reclamar, vamos escrever, vamos sugerir coisas, né? Para que a gente possa realmente ter alguma alteração, alguma adaptação em termos locais, que grande parte do que a gente está usando vem de fora. Tradução do que vem de fora. E pode estar não adaptado ao nosso público. Né? E isso, com certeza, muita coisa não está mesmo. Então, esse questionário pronto, eu acho assim que é uma coisa que eu tenho falado em todas as profissões e para para tudo, né? Para tudo. Porque realmente é um problema sério isso. Né? A gente seguir. É como você entrar numa empresa, né? Entra numa empresa e chega lá, tem aquelas normas todas e todo mundo seguindo fielmente aquelas normas, e de repente chega um cara e diz, mas por que está sendo feito assim? A gente ficaria muito mais tranquilo, a gente teria muito menos estresse, a gente teria muito mais produtividade se mudasse isso. Ah, mas isso é o protocolo daqui. E ninguém muda. Então, isso é uma coisa. Eu me lembro, eu na escola naval, na ilha de Villegagnon, lá no Rio de Janeiro, e assim que eu entrei, né, eu olhei lá, tinha um banco numa praça, um local interessante, você ficar vendo o pôr do sol. E aquele banco tinha uma plaquinha escrito proibido sentar. E ninguém sentava naquele banco. Só que essa plaquinha estava um pouco antiga. Né? Aí um aluno da escola naval, bem antes de mim, me lembro quando foi a história que me contaram lá e que depois eu vi que meu pai sabia, todo mundo sabia disso. Ele foi perguntar por que aquilo e ninguém sabia. A sorte foi que um cara que foi oficial na escola naval, ele era um oficial de lá, e ele voltou anos depois para ser o comandante da escola. Quando ele chegou lá, ele disse, essa placa fui eu que mandei botar quando pintaram o banco. E a placa ficou lá, virou protocolo. Ainda mais no ambiente militar, né? Onde o pessoal cumpre as determinações sem nem pensar, aí então é que a coisa fica. Né? E isso está acontecendo fora do ambiente militar, ou seja, está acontecendo também na vida civil, em áreas que a gente precisa estar questionando, porque as coisas estão mudando. Outra coisa, então, questionar o pronto é uma. E a outra? Buscar os estudos que não estão sendo adotados. Isso eu tenho falado para todos os estudantes de medicina, que tem vários comigo agora. Né? Então, avisando a todos eles para tomarem cuidado. Está estudando na faculdade, tá? E terapeutas também, né? Fonoaudiologia, para todo o pessoal que tem de qualquer terapia. E observar o seguinte, tá, o que está adotado pela faculdade? É esse compêndio, esse módulo, esse livro, tudo bem. Vamos estudar tudo que está aí e vamos verificar o que não está aí. Porque tem coisa que não foi adotada por algum motivo. E esse motivo pode não ser dos mais confiáveis, certo? Então, é muito importante a gente buscar estudos não adotados. Por exemplo, entrar naqueles na internet, né, no Google Scholar Google, né, e que é um dos mais fáceis da gente pesquisar, né, e começar a pesquisar tudo sobre aquele tema que nós estamos trabalhando em cima. No meu caso, no caso nosso, autismo, e no meu caso, TDAH, dislexia, descalculia, além disso, né, e outras síndromes também, e transtornos e comorbidades. Então, a gente verificar o que está sendo publicado, isso é importante. Agora, há determinados sites de busca que são de algumas faculdades e financiados e tudo por algumas indústrias farmacêuticas. São muito bons, mas eu prefiro os que não têm financiamento, porque esses financiados podem não estar publicando algumas coisas, e está acontecendo isso, eu vejo claramente isso. Eu descobri determinadas publicações que estão sendo mostradas no Scholar, no Google Scholar, e que não estão na outra que é sugerida aos estudantes de medicina e das outras faculdades, né, ligadas à área de saúde, pesquisarem. Né? Então, é muito bom a gente buscar os estudos não adotados.
E lendo, procurando saber, conversando muito, a gente vai ver também livros que alguns médicos, principalmente, e outros terapeutas publicaram sobre os seus estudos e que, por algum motivo, também não foram adotados. E são livros muito importantes, né? Lógico, nós temos muita coisa da célula-tronco que está já adotado, que é de diversos pesquisadores, até brasileiros, né? Mas há livros que é importante a gente ler, porque nos livros tem muita coisa que não foi aceito pela publicação, mas não por não ter sido feito um estudo paralelo, etc., por algum motivo que eu diria político, né? Então é importante a gente buscar esses estudos também. No caso do autismo, o livro que eu mais recomendo, você já sabe, eu acho que eu levei, não me lembro se eu levei para ir para mostrar, é o de Adherbal Sabra, Manual de Alergia Alimentar. E o outro livro que eu também recomendo até hoje como uma das bases do autismo é o de Cláudia Marcelino, que não é médica, mas é nutricionista, né? Que é o Autismo Esperança pela Nutrição. Em questão de célula-tronco, que é um estudo que está sendo feito até hoje por Alisson Muotri, né? Ele ainda não chegou a uma conclusão definitiva sobre como usar a célula-tronco para o autismo, mas o livro dele, Células-tronco, Simples Assim, Células-tronco, simples assim, é um livro que eu acho fantástico em termos de conhecimento das células-tronco, né? Ele está havendo muita polêmica, não sei se vocês viram, está havendo muita polêmica atualmente com o estudo dele. Muita gente, não sei por que cargas d'água, querendo descredenciar o estudo dele, achando que não vale a pena, que é um gasto de investimento de dinheiro à toa, porque não é o ideal para o autismo, tudo. E ele nesses últimos dias, ele fez uma live comentando sobre a necessidade e a importância do estudo das células-tronco, né, para o autismo. Porque então o negócio, o pessoal quer pressa, quer resultados imediatos, ou outros querem outro tipo de resultado. E o dele é demorado, como um estudo desses é demorado, não há dúvida, aí a gente tem que respeitar. Mas o pessoal não quer nem saber. E já que não faz parte, acaba criticando, coisas assim, né? Então é um problema sério, né? Quem quiser fazer algum comentário, é só ligar o microfone, viu? Porque eu não estou vendo vocês, porque eu estou com o PowerPoint ligado aqui para guiar o que eu estou falando, né? Outra coisa é o planejamento das nossas intervenções. Então, isso é uma coisa que isso eu me lembro de ter comentado, né? Nós temos que planejar as nossas intervenções com base em tudo isso que eu falei, no estudo continuado, no questionamento daquilo que já está pronto, na busca de estudos que não foram adotados, livros de profissionais da área de saúde que estão trabalhando em cima disso, né? Para que a gente realmente possa adotar para nós os procedimentos que nós achamos que realmente são importantes, né? Então, isso para a gente é fundamental e o planejamento das nossas intervenções passa a ser um planejamento que nós temos que tomar um certo cuidado, porque a partir do momento que a gente escolhe as nossas formas de intervir, podemos estar desagradando alguém, tá? Não era para acontecer isso, mas infelizmente isso acontece de vez em quando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu sempre agora tenho recomendado às pessoas que estão nesse trabalho, né, de planejar suas intervenções, como eu coloquei aí, cheguei a colocar até no slide, sem alarde e procurando não bater de frente no sistema, tá? Porque realmente as coisas são meio complicadas. Nós temos que tomar um certo cuidado com o que está pela nossa frente, tá? Então, isso é uma coisa, infelizmente, não deveria ser assim, mas é. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente necessita, né? E nós estamos tentando ver se a gente consegue convencer o máximo de pessoas possível para ficar fazendo isso, né? O estudo continuado a gente já está fazendo, e nós mesmos no IUP, não sei se vocês já souberam, a gente está fazendo agora um curso por mês, né? Um curso
durante a semana, né? Terça, quarta e quinta. Mini cursos, né? Todo mês. O próximo é exatamente sobre as comorbidades, né? Sobre autismo, TDAH, autismo, TDAH, dislexia, e sobre a evolução disso tudo. Para vocês, nem precisa, porque esse próximo curso, porque esse curso é tudo, vocês já tiveram o primeiro, tiveram esse segundo, e as novidades que eu vou dar para o curso, a não ser que tenha alguma novidade até o início do mês que vem, aí vocês já estão tendo, nós vamos conversar sobre elas, né? Mas todo mês tem um curso, né? Aí depois eu vou botar o site, para quem não sabe, qual é o site para vocês verem os cursos que estão lá. Até vou botar aqui logo, é iup.net/cursos. Nesse site que eu coloquei no chat, iup.net/cursos, é que estão todos os cursos que a gente está fazendo, esses mensais. Esses próximos agora serão de 10 horas aula, 10 horas aula de certificação. E esse que vocês não tem muito sentido para vocês. Mas os anteriores foram bastante interessantes e acho que alguns de vocês já fizeram até. Bom, então vamos continuando, né? Algumas notícias. Então, coisas que surgiram nesses últimos dias, vocês já devem ter lido. A primeira delas é em relação à nossa amiga Karen Parker, da Stanford University. Então, Karen Parker, né, a gente vai ver o que ela desenvolveu, está chefiando um grupo nessa universidade dos Estados Unidos, né? E a ideia dela é a busca pelo biomarcador do autismo, ou seja, alguma coisa que possa fazer com que a gente identifique o autismo o mais cedo possível, né? Então, essa luta dela, ela juntou um grupo e fizeram um trabalho maravilhoso e acabaram descobrindo coisas que vão dar um avanço bastante nesse entendimento. Tá? Eu achei bacana isso. Então, ela já publicou isso e nós vamos falar sobre ela. A outra notícia é sobre Anne Caroline, da Universidade Federal da Bahia, que também está fazendo um trabalho espetacular, e essa brasileira, baiana, né? Um trabalho espetacular de Vitória da Conquista, né? E ligado também a uma área do autismo que a gente tem falado demais mesmo, né? Bom, Karen Parker falou de biomarcador. Anne Caroline está falando do microbioma, do microbiota intestinal, né? E que aí, lembro quando eu estava aí, eu comentei com vocês sobre a transplante de fezes, né? E é exatamente ela quem estava nesse estudo lá em Vitória da Conquista, e o estudo dela agora é a tese de doutorado que ela está fazendo. Então, ela é mestra em ciências fisiológicas, né? E agora está fazendo doutorado em ciências fisiológicas com o tema fantástico que vai servir para todos nós esse tema, né? Karen Parker, então, ela desenvolveu, junto com a equipe dela toda, né? Descobriu, aliás, né? O biomarcador vasopressina. A ideia dela, quer dizer, a ideia não, a descoberta dela foi a quantidade, em relação à quantidade do vasopressina, desse hormônio neurotransmissor, né, no líquido cefalorraquidiano do bebê. Então, quando a gente vai fazer essa mensuração e percebe que há uma redução no líquido cefalorraquidiano, então já é um indicativo de que essa criança, nós vamos ver mais tarde, estamos só falando da notícia, né? Ela vai desenvolver o transtorno do espectro autista. Agora, isso aí é para quem? Para aquelas crianças cujo autismo vai disparar lá por volta de 2 anos e meio, 3 anos e meio, né? Então, segundo ela, pelas pesquisas que eles fizeram, esse líquido, essa redução da vasopressina mostra que essa criança vai desenvolver o autismo, por mais que ela esteja perfeitamente normal, com 1 ano, com 5 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, esteja perfeitamente normal. E, de repente, ela se transforma em autista, né? E é uma das coisas que mais traz comentários polêmicos para nós, né? Porque o que nós temos visto é que há diversas causas para o autismo a posteriori, né? Cujos sintomas a gente só vai perceber, a gente percebe
a criança está perfeitamente normal até os 3 anos e, de repente, se transforma em autista. Muitas discussões lá na Grã-Bretanha foram feitas em relação a isso, e diversos profissionais, diversos cientistas, pesquisadores, chegaram à conclusão de que essas crianças, uma conclusão idiota, no meu modo de entender, que essas crianças tinham sintomas de autista, assim, os pais é que estavam cegos e que não viram, e que, de repente, descobriram que a criança era autista e disse que ela era normal até. Aí, quando você vai ver as filmagens de família, você vai que cego é o cientista, porque todo mundo que está assistindo o filme está vendo que a criança é normal até os 2 anos e meio, 3 anos, né? Então, há crianças que apresentam vários sintomas desde que nasceram, lógico, mas há crianças que não apresentam nenhum sintoma até os 2 anos e meio, 3 anos de idade. E como eu mostrei, eu acho que eu falei para vocês, lá na Grã-Bretanha mesmo, nós tivemos 3 casos, né, de 3 irmãos que não tinham sintoma nenhum até 13, 14, 15 anos. E que os sintomas foram desenvolvidos na adolescência. Aí, nesse caso, o que todo mundo que acompanha essas crianças achou é que foi por causa do envenenamento. Houve envenenamento por causa da alimentação, né? Então, essa polêmica até hoje existe. Há comentários de todos os lados, eu ouço de todos os lados, eu ouço pesquisadores afirmarem para mim que o pai é cego mesmo, é pai cego, é mãe cega que não viu. Aí a gente mostra os filmes, eles não querem nem ver os filmes. Ou seja, eu não sei por que as pessoas não aceitam, pelo menos, conversar sobre o assunto e assumem um comportamento completamente contrário a um fato. Tá? Você contrário à informação, contrário à opinião é uma coisa, mas contrário a um fato é complicado, né? Então, não entendo, não consigo entender isso. Eu já disse muita coisa, já defendi muita ideia, hipótese, etc. Na hora que me mostraram que estava errado, eu digo, está errado, o fato é esse. Ou seja, o que eu pensava não está certo, porque mostrou o fato, logicamente, a gente, como aquela história, como a do abuso sexual do menino, né? O menino abusado sexualmente, que eu tinha certeza, quer dizer, eu criei a hipótese, que o problema dele é porque o hemisfério direito cerebral dele, que é o emocional, pode estar atrofiado e dificultando o raciocínio, por isso que eles tinham uma tendência muito grande de suicídio, né? E na hora que a gente foi fazer a pesquisa, viu que não, que o hemisfério que está atrofiado existe mesmo, mas é outro. É o hemisfério esquerdo cerebral, que, no meu modo de entender, não tinha razão de ser. E agora, depois que o fato foi mostrado, eu não tenho como ir contra, aí é que eu fui desenvolver por quais as razões pelas quais haveria a provocação de uma atrofia no hemisfério esquerdo cerebral numa criança que foi abusada sexualmente. Menino, né? Menina não acontece isso. Aí a gente foi desenvolvendo ideias e chegamos à conclusão que realmente é porque o ego, ou seja, o cérebro, mente da pessoa, quer fazê-la não raciocinar logicamente sobre aquele fato, para esquecer, e aí acaba dificultando o raciocínio pelo hemisfério lógico cerebral. Então, isso eu estou mostrando apenas por ser um fato que a gente tem que aceitar. Ou seja, e aí a gente é que se vire para achar explicações para esse fato, mas fato é fato. E aqui o fato é que existe criança que apresenta sintomas de autismo desde que nasceu, e existe criança que não tem sintoma nenhum até os 3 anos de idade, mais ou menos, e 3 anos e meio, mais ou menos, e de repente desenvolve. Então, quais as razões para isso? Aí a gente que se vire para tentar descobrir. Mas fato é fato. Então, esse foi a Karen, que a gente vai falar mais um pouco sobre ela depois. E o outro da notícia importante também é o de Karine, de Anne Caroline. Lembrei agora de Karine Cris Oliveira, né? Eu falo muito dela. Mas de Anne Caroline, da UFPA, que é sobre a microbiota intestinal. Então, esse de Anne Caroline é fantástico, né? Porque a gente sabe já há algum tempo, né? E isso tem sido estudado bastante por nutricionistas, médicos gastroenterologistas, etc., que a microbiota intestinal é realmente a base para o funcionamento correto do nosso cérebro entérico, né? O cérebro do intestino, que tem 500 milhões de neurônios.
que eu, quando estava aí, eu acho, no ano passado, eu falei que o cérebro entérico tinha 100 milhões de neurônios, eu acho, se eu falei isso. Porque realmente eu achava que tinha. Mas estudos mais recentes, que eu não sei como é que conta isso, né? Como é que pode contar? Chegaram à conclusão que o cérebro do entérico tem aproximadamente 500 milhões de neurônios. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o cérebro entérico, para funcionar, ele funciona em parceria, eu digo até em diálogo com a microbiota intestinal, né? E essa parceria, para funcionar direitinho, óbvio que precisa que a microbiota esteja perfeita, com todas as famílias de bactérias que são necessárias a nós, né? Isso é super importante, não há dúvida, né? Só que ele veio sendo deixado de lado há muitos anos, né? A gente não pensava nisso. De uns anos para cá é que a gente começou a dar importância a isso. E o autista tem um déficit na microbiota intestinal, ou seja, muitas famílias de bactérias não existem, ou são deficitárias, né? Tem um número muito pequeno de bactérias. E com isso não é feito, lógico, não é feito a trituração correta dos alimentos que não foram digeridos corretamente pelo sistema digestório, né? E então isso faz com que sobre alimento, apodrecendo o alimento, vai criar um ambiente propício a protozoários, vermes, etc. E com isso o diálogo, ou seja, essa parceria entre a microbiota o cérebro entérico fica deficitária, fica uma parceria ruim. O que vai acontecer? Logicamente, o cérebro entérico não vai trabalhar corretamente. E o trabalho correto dele é o quê? É a liberação equilibrada de todos os hormônios neurotransmissores, os principais, né? Que trazem o equilíbrio homeostático da pessoa. Então, com isso ele não funciona direito. Então, os neurônios os neurotransmissores que ele gera, que a gente sabe que o principal é serotonina, 90%, vai dar problema. Ou seja, ele não vai estar gerando corretamente, né? E com isso, a pessoa vai estar desequilibrada, além de trazer outros problemas relacionados ao que ela está pesquisando. Então, o que a Anne Caroline está pesquisando não é a parte da geração dos neurotransmissores pelo cérebro entérico, né? Essa parte nós precisamos de outra pessoa, outro pesquisador, fazendo a pesquisa para o autismo, mas entrando em outra área. Então, o importante é que tenha algum mestre que vá fazer doutorado, né? E que possa assumir como tese a microbiota, a diálogo microbiota cérebro entérico, no sentido da estabilização da harmonia na geração dos neurotransmissores. Porque aí nós estamos descobrindo, ou seja, está sendo pesquisado uma outra área super importante, não só para o autismo, como para todos nós, para todas as pessoas, né? Mas principalmente para o autismo. Então, eu já tive vendo quem está nessa, né? Mas não descobri ninguém que esteja sem tese e que possa assumir essa tese. Isso seria uma coisa bastante interessante, quer dizer, é uma coisa bastante interessante, que vai complementar o que a Anne Caroline está fazendo, né? Mas só o trabalho dela já é fantástico. Porque o trabalho dela, a tese de doutorado dela, liga a importância da microbiota intestinal no perfil inflamatório e na integridade da barreira gastrointestinal no TEA, né? Então, isso é muito importante porque essa barreira gastrointestinal no transtorno de espectro autista, ela está deficitária, né? Primeiro, porque está havendo uma inflamação. Essa inflamação traz um monte de problemas no sistema gastrointestinal do autista, né? Então, aquele negócio de diarreia, prisão de ventre, um monte de coisa nele que é terrível, é constante, né? Então, essa inflamação ali. E a barreira gastrointestinal é a impermeabilidade das paredes do intestino, que a gente sabe que o próprio perfil inflamatório, a própria inflamação já abre, já elimina parte dessa impermeabilidade
e as paredes do intestino acabam ficando permeáveis. Essa permeabilização, óbvio que vai levar com que muita coisa que não era para passar para a corrente sanguínea vai passar, e com isso vai provocar uma outra inflamação, que é a inflamação das células neurais, que agora a gente já sabe que tem uma ligação direta, né, nessa inflamação aos astrócitos dos neurônios. Antes nós não sabíamos. Nós sabíamos que tinha inflamação cerebral, mas não sabíamos, não tinha sido definido aonde inflama. E por algumas pesquisas foi identificado que o elemento mais vulnerável do cérebro a ser inflamado são os astrócitos dos neurônios. Agora, qual área do cérebro que fica mais vulnerável? Pelo que nós estamos vendo, varia de autista para autista. Então, não tem um padrão, né? Isso é um problema para nós, porque não tendo um padrão, aliás, é por isso que nós temos um autista diferente do outro, né? Porque há autista que essa inflamação ocorre, por exemplo, nos processadores próximos à área de Broca. Então, se está próximo à área de Broca, o que pode acontecer? Pode não desenvolver corretamente a fala, né? Outros podem, essa inflamação, estar nas proximidades de um engrama, né? Que são os engramas, que são as áreas da memória, né? As áreas de memória do nosso cérebro. Então, outras inflamações podem estar próximas de engramas e que definam uma determinada inteligência, né? Então, o que vai acontecer? Essa inteligência do autista vai ficar deficitária, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que se a gente tiver pesquisas para poder definir o porquê que vai para uma área, porquê que não vai para outra, o que significa a vulnerabilidade de algumas redes neurais e a não vulnerabilidade de outras, né? São muito estudo que precisa ser feito, mas tem muita coisa pela frente para a gente tentar descobrir, né? E eu não estou vendo muitos deles sendo buscados pelos pesquisadores, né? Como eu falei para vocês, nosso estudo de pesquisa não existe praticamente, né? Ele é da minha cabeça, ou seja, até hoje eu não tive dinheiro para fazer ele corretamente, né? Fazer ele com equipamentos, etc. Mas o ideal é que a gente possa estimular essas pessoas que estão nesses mestrados, doutorados, etc., a se ligar na área do autismo, né? Porque é uma área que está precisando, eu acho que muito mais do que qualquer outra agora, porque o aumento está sendo assustador, né? Assustador. Quer dizer, maior conta não, porque agora a área principal é a área desses vírus que estão aparecendo por aí, né? Então, o que tem que ter muita gente pesquisando é como a gente tem uma vacina polivalente, né? Que vacine a gente contra qualquer vírus que venha a aparecer por aí o tempo todo, né? Então, essas coisas esse estudo de Anne Caroline é fantástico, né? Eu não entrei em contato com ela ainda, não consegui entrar em contato com ela ainda, tá? Porque meu tempo está complicado, né? Eu estava querendo ver como é que está o andamento do estudo dela e poder ter algumas noções do que ela está descobrindo, mesmo para estimular outras pessoas a correrem atrás, ajudarem, etc., né? De outros países, né? Então, mas ela já está em contato com o pessoal da Grã-Bretanha, então acho que o trabalho dela está sendo bem interessante, né? Oi, Tânia, maravilha! Você convidou a Anne Caroline para participar da nossa aula amanhã. Maravilha, fantástico. Aí a gente já pode ter diretamente isso, que eu não estou conseguindo falar com ela. Então, aí a gente já pode ter ela mesmo comentando alguma coisa sobre isso, que realmente nós precisamos dessa pesquisa dela. Nós estamos necessitando dessa pesquisa dela. Ótimo, excelente, maravilha. Fantástico isso. Ótimo. Então, a gente já viu que vai valer a pena, então, esse módulo, viu? Pelo que a gente está vendo. Vai valer a pena esse módulo. Maravilha, maravilha. Para todos nós, inclusive para mim, né? Então, é isso. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer em termos de avaliações, né? Avaliações. Bom, eu disse que tem uma indústria de avaliações por aí, né? E não falando mal de avaliação nenhuma.
Todas elas, eu já estudei várias delas, já apliquei várias delas, são todas muito boas, sempre fantásticas. O problema é que as pessoas acabam colocando muito comercial, acabam muito comercial, né? Então, esse aqui é o grande problema que nós temos. Só para avisar vocês, a aula está sendo gravada, tá? 5 minutos antes da aula começar, para eu não esquecer, eu iniciei a gravação. Então, vocês vão ter a gravação toda dela, da de hoje, possivelmente amanhã, a não ser que não dê tempo de colocar, né? Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter a gravação da aula toda. Tá? Bom, então, nas avaliações, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado nas avaliações, porque todos os sintomas que são comuns no autista, eles também são de outras coisas. Todos nós sabemos, mas é bom a gente lembrar disso e mostrar para as pessoas que estão começando agora, né? Para as pessoas que estão começando a tratar do autista agora, a pensar em autista agora, né? Então, é importante a gente ver isso, né? E uma das coisas é tireoide. Então, problemas de tireoide, isso eu já encontrei no meu colégio, não foi nem colégio que oriento, no meu colégio. Criança que estava considerada como autista já, e que eu disse, já fez algum exame clínico completo? Não, não fiz, não. Vamos fazer, vamos pedir ao médico qual é o plano de saúde. Aí fui ver, não tinha plano de saúde, eu até ajudei a pagar o exame, fiz o exame clínico completo, deu problema de tireoide. Tratou, deixou de ser autista. Ou seja, não era autista. Então, vê, isso é um perigo uma coisa dessas. Né? Então, a gente tem que estar atento, porque está sendo comum isso. Então, quem sabe um monte de crianças que estão sendo diagnosticadas como autista estão sendo diagnosticadas sem fazer um exame clínico completo e sem perceber se tem alguma comorbidade paralela. Às vezes é comorbidade paralela, às vezes é só comorbidade, como no caso desse menino, foi uma menina, aliás, era só isso. Não tinha nada, só tinha tireoide. Está lá, leve, faceira, linda, se dando muito bem, tá? Porque foi descoberto. Então, veja, ninguém falou nada, ninguém disse nada para essa mãe. A mãe não tem culpa, né? É uma coisa que eu tenho recomendado, eu peço a vocês para recomendarem também, para os pais de autista, mães de autista, sempre reunirem-se em grupos, né? Procurar se reunir em grupos. Porque uma mãe sozinha está frita, ela não consegue fazer nada. Agora, uma mãe reunida em grupo já fica menos fácil das pessoas enganarem ou de se enganar. Né? Então, é muito importante as associações. Lá em Frederico Westphalen, foi uma cidade que eu passei no Rio Grande do Sul, em que tinham várias pessoas, mães de autistas, etc., e desesperadas no autismo. Eu disse, vocês estão em grupo? Estão começando a reunir. Então, reúnam mesmo e vamos chamar gente para fazer palestras, conversar, alguém estudar. Eu mando referências de livros para comprar, para alguém, vocês mesmos estudarem entre vocês, comprovações científicas, trabalhos feitos, para vocês salvarem seus filhos, senão vai fazer besteira, para levarem para as escolas as informações, trazerem professores para trabalhar nas associações também com vocês, para sentirem a necessidade de estar respeitando o transtorno do espectro autista, porque aquilo que é complicado, né? As pessoas ainda não caíram na real de que tem que respeitar essas crianças, né? E esses adolescentes. Não caíram. Muita gente não caiu na real ainda. E só vai cair se, de repente, tiver um filho autista. Tem muita gente que, infelizmente, é isso que vai acontecer. Isso é um problema, né? Então, tireoide é outra coisa que eu tenho encontrado demais é o espelhamento. Mas aí, demais não é demais, é exagero. Eu tenho encontrado espelhamento. E também, encontrei na minha escola. Encontrei escola lá no Pará, encontrei escola em Minas e no Rio de Janeiro, mas encontrei na minha mesmo também, que é aquela história do neurônio espelho, ou seja, a criança estar convivendo apenas com crianças com o transtorno e severos, né? E então o cérebro dela ela é neurotípica, é uma criança neurotípica, mas a convivência, tá,
Isso nós vamos ver, Maria Isabel. O exoma a gente vai ver no mapeamento genético, que ele é feito de várias maneiras. Nós vamos ver a influência disso, tá? Quando a gente falar do mapeamento genético. Aí nós vamos falar da importância, tá? Do exoma. Então, há polêmicas em utilização um ou outro, mas a gente vai ver isso. E o espelhamento é isso, ou seja, a pessoa, ela... Na sua relação ao autismo e TDAH também. Exatamente, Pedro. Em relação ao TDAH, a mesma coisa, exatamente. A gente tem visto isso sempre, sempre, sempre. Deixa eu anotar aqui para ver se por acaso eu não falar do exoma para eu falar. Eu não me lembro se eu coloquei ele, a importância dele. Eu já anotei aqui para não esquecer. Então, TDAH também, ou seja, nós temos que ver. O TDAH, então, Pedro, é o que eu mais vejo essa avaliação errada. O TDAH realmente é o mais comum. Nossa, demais, demais. Autista até o pessoal já está começando a errar menos, né? Mas TDAH, todo dia. É impressionante. Bem que você falou, é isso mesmo. Vejo demais isso. Então, o espelhamento seria o quê? É aquela história do nosso neurônios espelho e o sistema límbico, né? O neurônio espelho e o sistema límbico, como é que eles fazem? Nosso sistema límbico trabalha o tempo todo tentando corrigir todos os nossos defeitos. Então, mas ele se baseia em quê? Ele se baseia em referências externas, é óbvio, né? Como nós, o ser humano se baseia em referências externas. A alteridade foi o que permitiu a geração da nossa identidade. Isso a gente vê nos estudos nos estudos do ser humano, né? Então, a alteridade é o quê? O outro. A visão do outro é que vai fazer eu entender a minha identidade própria, né? A minha identidade. Então, o que acontece? A criança só vê crianças com os mesmos sintomas que ela. Aí, o neurônio espelho trazem aquela informação, o sistema límbico analisa e diz: eu sou normal. Tá? Eu não preciso corrigir nada. Eu sou igual a todo mundo, eu sou normal. E pronto. Então, esse processo de espelhamento já é uma coisa ruim para o autista, ou para o síndrome de Down, ou para qualquer criança com deficiência que está só vendo crianças com as mesmas deficiências em torno dele. Agora, esse espelhamento que eu falei aí, que eu coloquei aí, não é para criança autista, é para criança neurotípica que está convivendo com um monte de gente com características autísticas severas. Por exemplo, autista severo. O que vai acontecer? O neurônio espelho vai detectar essas características, o sistema límbico vai ver que a maioria das pessoas que estão em volta dela tem características que ela não tem, e o sistema límbico vai detectar: eu sou anormal, eu preciso me corrigir. E ele vai corrigir a pessoa para ter os sintomas daqueles que estão em volta. Gente, uma menina que foi para mim, foi para o meu colégio, filha de uma aluna minha, de uma ex-aluna minha, ela era um caso desses. Só que ela já estava com 20 e poucos anos. Não conseguimos reverter o caso. Impossível. Eu não consegui. Eu fracassei nessa. Não tive a menor condição de reverter esse caso. Então, isso é um problema. É um problema sério que nós temos que ver, porque realmente destruiu. Foi destruída a menina. Foi completamente destruída. Então, não sei se vocês já viram coisas semelhantes acontecer, né? Mas é um problema seríssimo isso que aconteceu. Meu Deus do céu. E o que aconteceu? Ela não tem defeito. Se você for fazer o mapeamento genético, pode ser que agora o gene esteja com a mutação feita. Mas só que é outro caso interessante que a gente tem visto. A mutação do gene pode ter ocorrido a posteriori. Tá? Então, é um problema seríssimo isso. Nós temos que tomar muito cuidado com espelhamento. Então, é problemático. Outro, falhas perceptivas. O que são essas falhas perceptivas? Nós devemos ver as percepções, né? Falhas perceptivas significa
uma coisa que a gente tem que orientar, que eu vou até falar daqui a pouco, né? Filhos de pais ansiosos têm mais facilmente distúrbio de ansiedade por espelhamento. Exatamente, Pedro. Pois é mais um exemplo, né? É isso. Como que Pedro falou, quem não leu aí, que filhos de pais ansiosos têm mais facilmente distúrbio de ansiedade por espelhamento. Que, aliás, é uma coisa que a gente vê nas escolas. Nas escolas a gente vê claramente isso, né? Você analisa as crianças que tem na sala de aula e você vê as características que são inconvenientes das crianças. Aí, de repente, você, digamos, no sexto ano, a minha escola daqui em Salvador, por exemplo, começa no sexto ano. Então, eu pego aquelas turmas iniciais, né? E fico em contato com as crianças o tempo todo, analisando todo mundo, vendo, indo participando das aulas, e vou anotando as características de cada criança daquela. Né? E mais tarde, 5 semanas depois, 6 semanas depois, faço a reunião de pais. E primeiro, antes de começar a reunião, eu ponho um lanchinho para os pais estão lá lanchando, e volta à mesa, e eu conversando com eles. Né? Então, eu fico rodando, conversando com os pais, não pergunto quem é pai de quem é mãe de quem, nada disso. Fico só observando o comportamento deles. Na hora que começa a reunião, eu já sei quem é pai de quem é mãe de quem. Por quê? Obviamente, as características que estão na criança, você vê nos pais. Na maioria dos pais, você vê essas características. Então, isso que Pedro falou da ansiedade, eu vejo também de uma porção de outras características também, né? Que é, logicamente, porque o filho é a representação, é o espelho do pai. E às vezes o pai vem reclamar, não, meu filho, adolescente, é um aborrecente, não sei o quê. Aí você vai ver a característica, é a característica do próprio pai ou da própria mãe que passou para o filho. Tá? Ou seja, é um troço. Isso aí a gente vê claramente. Né? Outra coisa que nas avaliações preliminares a gente se atrapalha muito são falhas perceptivas. E por isso que a gente tem que recomendar desde a berçário, creche, educação infantil, né? Para que sejam feitos testes periódicos. A própria professor pode fazer em sala de aula, né? Pode treinar os professores para fazer. Um psicopedagogo seria o ideal para treinar os professores para fazerem, ou se o professor for pedagogo. Então, para verificar tudo, audição, visão, paladar, tato, né? Como a gente vai ver depois, os problemas que existem. Porque essas falhas, obviamente, são falhas que vão trazer sintomas. Muitos sintomas vão confundir a gente. E a gente vai pensar que o garoto tem um distúrbio, que tem uma síndrome, né? E pode não ter, que ele pode ter uma falha que pode ser corrigida a tempo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso também, para evitar avaliação inconsequente, precipitada, coisas assim, né? Outra coisa é TDAH ou DDA. Muitas vezes uma criança tem o DDA, principalmente o DDA, né? Que é o distúrbio de déficit de atenção, sem a predominância da hiperatividade. Né? Aí é confundido às vezes com autista. Né? E o outro TDAH também, ou seja, por ser um TDAH bastante pronunciado, às vezes confunde-se também com transtorno do espectro autista. Né? O TOD também, às vezes a pessoa pensa que é TOD e não é. Então, a avaliação tem que ser feita com muita cautela, né? Para que a gente não confunda isso. Outro problema está relacionado ao bloqueio emocional e desligamento seletivo. Tem encontrado também, já encontrei bastante nesse bloqueio emocional. O bloqueio emocional ocorre, a gente sabe, por diversos fatores. Né? Diversos fatores. Normalmente é uma educação equivocada. Pode ser abuso físico, abuso sexual, educação, qualquer tipo de educação equivocada ou abuso. Né? E outras coisas também, traumas. Né? Às vezes um trauma que parece inconsequente e que, na realidade, traz uma neurose e essa neurose acaba disparando como um bloqueio forte emocional. Eu também tenho encontrado isso. Eu não atendi a criança, né, na psicanálise, mas já vi já acabei atendendo alguns casos em que o problema era uma neurose, um bloqueio emocional, e que era uma neurose, né, e causada por um trauma que, para todo mundo que assistia ao trauma, é uma coisa super inconsequente, mas para a criança não era inconsequente. Então,
várias coisas podem acontecer, né? Logicamente, um psicólogo, que é o mais fácil da gente encontrar do que psicanalista, né? Um psicólogo pode detectar que está havendo isso, né? Um bloqueio emocional, um psicopedagogo também. Vários profissionais podem detectar isso, né? E psiquiatria, lógico, também, né? Todos os profissionais ligados a isso, principalmente psiquiatria. E esse bloqueio emocional e tentar encaminhar para um profissional que possa descobrir a causa, né? E curar essa causa. Se for uma neurose, aí é psicanálise mesmo, utilizando a metodologia de Melanie Klein, né? Que é um método fantástico em termos de descobertas disso com as crianças, né? A hiperlexia também está sendo confundida com... Também, pode ter certeza, também está sendo confundida. Então, você vê, tem muita coisa que está sendo confundida com autismo. A hiperlexia é outra. Estou com uma sobrinha que está em análise, sendo acompanhada por vários profissionais e todos ainda estão em dúvida. Ela fez 3 anos no mês passado. Com 3 anos e 2 semanas, ela começou a ler tudo e falar inglês. Certo, interessante, né? Eliana, chegou agora. Então, olha só, essa tanto pode ser hiperlexia, como pode ser autismo também. Agora é o tal negócio. Será que tem tanta necessidade assim da gente definir se é hiperlexia ou se é autismo? Porque a necessidade vai ser o quê? Verificar. Eu faria imediatamente o exame completo de intolerância alimentar no laboratório Great Plains, para saber se tem intolerância alimentar. Porque intolerância alimentar, hoje, ela está tomando conta do mundo, é impressionante. Não sei por quê, as pessoas estão cada vez com mais intolerâncias a alguns tipos de alimentos. Ou os alimentos estão mudando, ou os organismos estão mudando, os DNAs estão mudando. Mas eu tenho visto constantemente, até minha mulher agora acabou de chegar do médico, a gente está tentando descobrir um problema dela há quase 2 meses já, que não para, dores pelo corpo todo, as pessoas chikungunya, tudo. E hoje foi detectado que é intolerância a uma série de coisas na alimentação. Então vai começar o tratamento, vamos ver se é mesmo. Mas hoje a gente está com isso. Se é intolerância alimentar, é o que eu faria logo de cara, né? Para a gente fazer uma dieta em que não prejudique mais ainda se ela tiver algum prejuízo. Quanto a começar a ler tudo, falar inglês com 3 anos, essa coisa toda, é um sintoma também do autista, da hiperlexia, e no autista tem uma razão de ser, né? A gente já sabe, tá? que é o excesso de neurônios, a falta da poda neural. Então, a falta da poda neural, o excesso de neurônios, que aos 3 anos já deveria ter começado, está sobrando neurônio aí, está sobrando rede neural. Então, a criança fica com uma percepção super apurada. E essa percepção super apurada vai acabar, se tiver numa rede neural que não está sendo atrapalhada pela inflamação cerebral, se é que está havendo, vai desenvolver uma super excitação dessa área cerebral. E isso, se for na área de linguística, ela está livre para falar um monte de idiomas. Daqui a pouco está falando 8 idiomas. Tá? E perfeitamente. Ainda tem isso, né? Então, é bastante interessante isso. Tá? Ou seja, o importante é a gente ver se tem algum sintoma dessa sua sobrinha, né, de Roberta, que é prejudicial a ela, né? Verificar se tem intolerância alimentar, se tiver, fazer uma dieta, verificar, fazer uma eliminação de parasitas, isso a gente faz sempre, frequentemente com as crianças, né? E fazer um exame clínico completo, né? Para ver se tem alguma comorbidade e se está havendo falta de vitamina. É outra coisa importante que eu não botei aqui. Falta de vitamina é outra coisa que tem causas, que tem consequências muito semelhantes a sintomas do autismo. Tá? A hipovitaminose, em diversos aspectos, faz isso também. Então, é outra coisa que a gente tem que estar atento, viu? Ou seja, é um monte de coisa, né? Então, a gente tem que estar com tudo isso anotado, porque se a gente vai a um profissional só e acha que só aquele profissional vai dar conta,
Meu Deus do céu, só se ele for um super-homem, super profissional, super mulher, um gênio, né? Porque não tem como um profissional dar conta do autismo, não. Ou até para diagnosticar, até para achar se é autista ou não. É uma coisa muito complicada, cada vez mais complicada. Não é brincadeira, não. Então, bloqueio emocional. Sugiro a busca de um psicólogo ou um psicopedagogo, até esqueci, psicólogo, psicopedagogo, para fazer essa análise, né? Se tem trauma, se tem neurose e que tipo de tratamento vai fazer, né? De terapia vai fazer para o acompanhamento dela, né? O bloqueio emocional, quando é só comportamental, é psicólogo, né? Quando é neurose, psicanalista da linha de... A linha que eu mais gosto é de Melanie Klein, mas tem várias linhas também, né? E aí depende do psicanalista que tem na área, né? Também tem isso. A gente não pode ficar exigindo muito, não. Outra é esquizofrenia, ou seja, eu coloquei esquizofrenia, mas estão várias coisas que podem levar a isso, né? Esquizofrenia e outras comorbidades podem estar com sintomas que a gente está confundindo. Eu tive também já alunos com problemas da área da psicogenia, ou seja, a área da psiquiatria, e que achava-se que era apenas o transtorno do espectro autista, e não era, tinha a esquizofrenia, tá? E está sendo analisado agora por psiquiatras para ver o que tem mais, o que vai fazer, e isso foi descoberto aos poucos, tá? Porque nós achamos muito estranho que alguns sintomas estavam muito diferentes, um pouco diferentes, aliás, dos sintomas normais do autista, tá? E aí acabou se definindo que tinha realmente um problema psicogênico e havia na área da esquizofrenia e está sendo tratado agora, né? E ele nem está no meu colégio agora porque ele piorou bastante e os pais não quiseram ele, querem tratar primeiro para depois voltar para a escola, tá? E Pedro diz que principalmente a esquizofrenia simples, onde os sintomas não são mais simples, né? E a afetividade diminuída. Ah, sim. Então, a esquizofrenia é simples, né? Pois é, porque aí os médicos que atenderam ele não perceberam essa esquizofrenia e depois a coisa começou a aparecer. Aí Tânia diz que a esquizofrenia está sendo muito comum no TEA na adolescência. Ah, tá. Então tem esse estudo, né? Ótimo. Eu tenho... É interessante o seguinte, como eu trabalho muito com escolas, né? Muitas escolas, eu tenho visto não sei se Pedro está vendo isso, eu tenho visto um aumento muito grande dos problemas psiquiátricos em adolescente e pré-adolescente. Não sei se isso está comum, Pedro, no geral, né? Ou se é uma impressão minha em algumas escolas, mas eu tenho visto demais isso, tá? E a hebefrenia também, né? É outra coisa também. E isso assusta, né? Porque, por exemplo, há psicopatias que são complicadas, né? Já tem filmes até passando sobre coisas semelhantes, né? E nós descobrimos, numa cidade lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, nós não, quem descobriu foi o pessoal da escola Educação Infantil. Pedro, já são observados, sim. Ainda não existe estatísticas oficiais, infelizmente, mas já está sendo observado, né? É isso que eu estou vendo também. E o que eu recomendei, Pedro, e todos vocês? Eu recomendei às escolas de educação infantil que coloquem câmeras, que hoje as câmeras são baratas, né? E começou a desconfiar de algum garoto de 3 anos, de 4 anos, etc., né? Deixa ele com uma criança menor que ele, tá? Mas o pessoal assistindo pelas câmeras, deixa ele sozinho, porque tendo o adulto por perto, ele não vai disparar isso, tá? E foi assim que a gente detetou
já um no Rio Grande do Sul, um aqui na Bahia e um no Rio Grande do Sul. Ou seja, é só ele perceber que não tem ninguém por perto, adulto por perto, ele não se contém, ele vai dar um tabefe na criança, tá? Faz alguma maldade com a criança, né? E é tão inteligente, esses caras são tão inteligentes, que na hora que um adulto vai se aproximando, ele abraça a criança, começa a fazer carinho, como se tivesse, chora não, chora não. Aí, se não tivessem visto pelas câmeras, as pessoas iam dizer, poxa, aquele menininho é ótimo, ele trata tão bem os coleguinhas dele, tá? E, na realidade, foi ele quem bateu. Então, isso tem sido uma coisa terrível. Eu tenho encontrado isso, tenho visto em literatura, né? As pessoas escrevendo, e agora a gente já detectou 2, por causa das câmeras, né? E aí eu recomendo a câmera porque não é só para a gente detectar, é para gravar. Porque você vai dizer isso para os pais e os pais vão acreditar? Não, não vão acreditar. E isso eu tenho certeza que não vão. Porque eu já tive casos não de esquizofrenia, não de problemas psiquiátricos, nada disso. Eu já vi em casos de comportamentos irregulares, mau comportamento mesmo, etc., e que a avó, no caso, teve um que foi interessantíssimo, e que a avó jurava que eu estava mentindo, a escola estava mentindo, estava perseguindo meu netinho, não sei o quê. Aí eu levei ela para assistir um filme na minha sala, botei até telão para ela assistir, ela, o pai e a mãe. Aí é que ela acreditou. Então, se a gente não grava, os pais não vão acreditar, tá? Porque ele nunca faz isso na frente de um adulto. Aí também a pergunta, mas a genética é envolvida? A genética é envolvida? Não sei. Não sei se o Pedro já viu isso, algum estudo sobre isso. Eu não vi, não. Eu não vi estudos dizendo que há genética. Bom, olha só, estudos que eu já vi é que, obviamente, muitas doenças dessas têm um componente de gene mesmo, gene com defeito. Agora, esse gene com defeito, se é hereditário ou não, a gente não sabe. Uns podem ser hereditários, outros não. Aí tem todo aquele processo de pesquisas, né? Então, há pesquisas mostrando a probabilidade da hereditariedade e outras pesquisas mostrando a possibilidade de o gene ter sido alterado sem uma alteração nos genes anteriores. Mas isso precisaria de muita pesquisa, mapeamento genético da família anterior, nem mapeamento genético recente. Então, a gente não tem esse histórico, né? Ainda. Para ter esse histórico, precisa, primeiro, que o mapeamento genético, como nós vamos ver, fique mais barato, porque está caríssimo atualmente, né? Na esquizofrenia e no transtorno bipolar, a ocorrência familiar em ancestrais é alta, como o Pedro está falando. Então, isso já tem estudos sobre isso, né? Mas é o tal negócio, né? A ocorrência, tudo isso são coisas que a gente vai observando, são fatos que a gente vai observando. Se a gente sabe que pai, avô, bisavô tinha aqueles sintomas, fica fácil a gente achar que é uma herança genética, né? Mas se não tem, porque poderia ter o gene com defeito e não ter disparado os sintomas, né? Aí a gente não fica sabendo. Então, pode ter muito mais herança genética do que a gente está pensando, e pode ser até só herança genética, mas a gente não sabe. Precisava ter um histórico dos mapeamentos genéticos anteriores, né? O que é difícil, né? É isso. É mais alta ainda quando os ancestrais maternos e paternos ao mesmo tempo. Sim, aí a ocorrência deve ser bem maior, né? Se você tem pai e mãe, ancestrais de pai e mãe com o mesmo problema, aí a gente já pode tirar que a ocorrência, a probabilidade de ter um problema é muito grande. E para nós, o que interessa é a gente ver que se existe gente, tanto que nas perguntas que eu vou sugerir a serem feitas nos testes, tá? Uma delas é isso: tem ocorrência de problemas mentais em algum ancestral? Porque a gente sabendo se tem alguma ocorrência, a gente já, pode não ser autista, ele pode ter um problema desses, né? Então, é muito importante isso, né? Mas quando os ancestrais maternos, isso indica geneticidade, né? Então, pode ter isso mesmo. E pode ser só isso.
A gente precisa, quer dizer, só isso eu acho que não, porque hoje já tem estudos comprovando a alteração do gene, ou seja, uma edição genética, uma edição do gene, mas uma edição não feita pela tesoura molecular CRISPR-Cas9, não. Uma edição do gene feita internamente, feita por alguma coisa internamente que parece que são os astrócitos e os oligodendrócitos, tá? Isso é uma coisa interessante. Existe alguns estudos, né? Estudos, mas eu não vi ainda nenhum conclusivo, tá? A anamnese, Nara, é a coisa mais importante por causa disso. Agora, a anamnese a gente tem que fazer até outra, a gente vai ver depois, né? É importante a gente tomar muito cuidado com ela, porque o que eu tenho visto de anamnese, que as respostas que a pessoa dá é aquilo que ela gostaria de ser e não aquilo que ela é, é demais. Aí ele confunde a gente todo, né? Então, a edição genética, já vi pesquisas falando, estudando, que os astrócitos e oligodendrócitos, que ficam em volta dos neurônios, né, eles podem ser responsáveis pela edição genética em todos os nossos genes. E podem ser responsáveis, inclusive, por aquilo que Carina Gris Oliveira está fazendo, que é ligar e desligar os genes, né? Então, eles também podem ser responsáveis por esse liga e desliga dos genes, os astrócitos e oligodendrócitos, que a gente achava, e ainda acha, né, pelos livros de biologia, medicina, em que eles têm outras funções, e não essa, não tão importante quanto essa, né? Mas é o tal negócio, a gente não pode saber tudo mesmo. Aos poucos a gente vai descobrindo, ou desconfiando, né, de mais uma função de alguma área do nosso organismo, né? Aí, Andréa diz, né, que a anamnese completa, porque existem algumas específicas que descartam informações importantíssimas. É por isso que eu sempre dou uma série de sugestões em cima das anamneses padrões. E a gente tem que inventar, criar. Desconfiou? Vamos perguntar mais coisas, vamos ser fofoqueiro mesmo, para a gente procurar saber tudo, tudo que é. De repente, uma pergunta que parece que não tem sentido vai resolver o nosso problema, vai indicar alguma coisa, né? O chato é que na anamnese, muitas pessoas ficam... A anamnese é processo, tem que ser constante, né? Porque, inclusive, sendo constante, você fazendo ela processual, o que acontece? Você pega erros, né? Você acaba pegando erros, pegando enganações que a pessoa quis fazer, que muita gente engana inconscientemente. Ela engana a si mesma até, às vezes, né? E muita gente pensa que está falando a verdade, e na realidade não está, mas ela pensa, ela está acreditando que está falando a verdade. Então, você fazendo processual, de repente você pega aquela inverdade que aparece, né? Na área de participação de todos os familiares na investigação. E aos poucos, né? E você separados, de preferência, né? Você fazendo separado, você pega melhor os erros. Eu tenho feito muito isso separado, avó de mãe, pai de mãe, avó, quer dizer, os três separados, né? Quando tem irmão também. Porque a gente pega cada observação. Às vezes, é o foco. Não é ninguém querendo enganar ninguém, é o foco. Cada um de nós tem um foco diferente, como a gente vê, como eu vou falar mais tarde na Gestalt, que a gente vai usar também a Gestalt aqui, né? Então, é outra coisa, é o foco, às vezes. Então, não é enganação, né? Isso aparece. Mas é importante isso também, né? Então, esse detalhe. E outro detalhe importante Aí chega um ponto você já agora a gente está quase chegando à conclusão que é transtorno de espectro autista mesmo. Mas vamos perguntar aos colegas do lado, ao colega do outro lado, ao outro lado, para a gente ver. Agora, o que me interessa mais, André, e quase sempre difere as informações quando separado exato. Exatamente. Por causa do foco, né? Porque é o tal negócio da raciocínio nosso, não é enganação, é o nosso raciocínio, né? Nós raciocinamos baseados nos nossos engramas. E os nossos engramas são nossos, não são do outro. E a gente tem engrama
diversos engramas. Nós temos um engrama, por exemplo, que é, segundo Platão, né? Os engramas do mundo inteligível, temos engrama da linhagem familiar, temos engrama que é do mundo sensível, e cada um vem de uma origem diferente. E o nosso raciocínio é baseado neles. Então, obviamente, a gente não pode raciocinar igual. Até a nossa visão, a interpretação do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente, é baseado nos engramas, no que a gente tem. Né? Então, difere até por causa disso mesmo. Né? É por causa disso. Ou seja, não é uma diferenciação por necessidade de enganação. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Né? Aí vamos começar com as avaliações preliminares. Né? Nessas avaliações, uma das coisas que eu acho assim, fantástico nessas avaliações é que nós precisamos olhar para a criança com um olhar único. Né? Você vê, eu botei a visão dessa criança aí, nós temos que olhar com um olhar único. Como é que a gente vai conseguir penetrar no olhar da criança? Ou seja, no caso, a gente está com a criança, não está com o pai, não está com a mãe, não está com ninguém, estamos com a criança. Né? Então, nós precisamos olhar para essa criança para chegar a alguma conclusão. Aí, a minha paixão da psicanálise, que é essa que está aí, né? Que eu acabei de falar, já falei o nome dele umas 300 vezes, é que mostra, né, nos estudos dela, Melanie Klein, né? Eu falei para vocês, mostra nos estudos dela como lidar com a criança. Então, por isso que eu acho assim, o conhecimento psicanalítico, principalmente vindo de Melanie Klein, é um conhecimento que todo terapeuta que lida com autismo deveria ter. Né? Porque a psicanálise de Melanie Klein, o estudo de Melanie Klein, ele praticamente mostra como decifrar o olhar de uma criança, né? E a visão que nós temos da criança. Então, o principal, a coisa mais importante que tem em tudo isso, eu não tenho nem dúvida, que é o gostar dela. E a gente sabe que tem gente que está lidando com a criança por obrigação. Oh, meu Deus, lidar com uma criança com algum tipo de problema por obrigação, coitada da criança. Porque é um crime, né? Deveria ser considerado praticamente um crime. Porque gostar da criança pode ser treinado. Não precisa a gente gostar dela porque a gente tem obrigação. Roberta diz, infelizmente vimos muito isso em escola. Eu vejo todo dia. Eu vi hoje na minha. É incrível, porque são muitos professores, né, que a gente tem, e hoje eu estava vendo um professor reclamando comigo. Eu já dei todas as oportunidades para esse menino e ele não tem condição não, esse menino vai ter que ser reprovado mesmo. Aí isso falou a semana passada. Aí eu disse, eu já conversei com esse menino, eu já avisei a todos os professores que esse menino teve problema. Ele não é autista, não, autista neurotípico, né? Mas imagina um autista. E ele passou por problemas de abusos, coisas, então não é para tocar nesse assunto de jeito nenhum. Apenas ele está atrasado por causa disso e ele tem que ter o acompanhamento de vocês, adaptado, para ele começar a recuperar o entendimento. Então, gostem dele. Botei bem claro isso. Né? Eu fiz uma reunião pelo Zoom com ele. Gostem dele, se dediquem a ele, vão com cuidado para não bloquear ele, que ele está todo animado. Eu animei ele bastante para estudar e tudo. Deu certo? Com uma parte deu. Com esse, por exemplo, não. Porque não consegue olhar para o aluno, não tem empatia com ninguém. É um excelente professor no sentido de conhecimento e explicação, mas é um péssimo professor na questão de empatia. Então, isso é um problema, foi o que Roberta falou, né? Realmente isso a gente encontra o tempo todo. E a gente encontra com colegas terapeutas, o pior é isso, né? Quer dizer, o pior é o professor mesmo, o professor que está mais tempo com ele. O terapeuta, às vezes, está 1 minuto, está 1 hora, 2 horas, mas o professor está o tempo todo. Né? Então, Rita, quando temos um olhar de empatia e amor, vamos ali. Aí a gente tem criatividade, né, Rita? Vem criatividade para a gente.
Se você gosta da criança, você vai ter criatividade. Não precisa nem ler as teorias. De repente, você cria práticas que vão se transformar em teorias. É só a gente gostar. Então, eu acho que essa ideia de Melanie Klein, né, do gostar, é fundamental, lógico. Lógico que ela teve que desenvolver várias técnicas, porque na psicanálise tradicional, que é a livre associação, é impossível, pelo menos eu nunca consegui, você fazer a livre associação com criança, não tem. Quando chega na adolescência, você já começa a poder, mas criança não tem como, né? Então, a ideia principal é essa, gostar. Quando a gente consegue gostar, a gente consegue entrar no universo dela, que é a parte principal é essa, a gente conseguir entrar no universo da criança, né? Para que a gente possa fazer com que ela nos aceite, né? E isso em todas as crianças, inclusive as neurotípicas. Apenas neurotípica é mais fácil. Nem sempre. A depender do trauma da criança, do comportamento, também é difícil. Tá? Então, isso é uma coisa super importante. E a parte mais importante que eu conheço é inteligência emocional, Nara. Inteligência emocional em todo o processo de conhecimento. Exatamente. Pedro, tive um professor que dizia, não trate alguém por obrigação, trate porque você gosta do que faz. Exatamente, exatamente. Porque a gente é feito uma vez, eu acho que eu contei para vocês da massagem que eu fiz no pezinho do garoto que era paralítico cerebral e que hoje está andando, né? Então, eu estava fazendo ali pelo prazer de estar fazendo a massagem, olhando para ele, gostando dele fazendo a massagem. Aí é que ele sorriu e mexeu o dedo, né? Então, isso é uma coisa que altera até o organismo da pessoa, essa coisa. Por quê? Porque existe algo a mais no gostar. E esse algo a mais é a troca de pensamento. O que é isso? Quando a gente está elaborando, né, o nosso pensamento, tudo começa na área de Wernicke aqui, né, e vai andando lá para trás, para a área de Geschwin. Né? Na área de Geschwin, aí isso dá a volta, retorna, e começa a elaboração do pensamento, juntando com visão, tato, paladar, olfato, tudo, porque tudo está ligado, né? Aí a gente vai elaborando nosso pensamento, é uma feixe de neurônios, né? Aí ele vai andando lá para frente, até que ele vai chegar na área de Broca, onde a gente vai elaborar a fala. Né? Mas antes de elaborar a fala, a gente elaborou o nosso pensamento, aquilo que a gente quer dizer, a nossa opinião, aquilo que a gente vai falar. E na hora que a gente está falando isso, tá? A gente está fazendo isso, isso são pulsos elétricos. Pulsos elétricos geram ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas geram um campo magnético. O campo magnético não fica preso dentro da cabeça, sai e entra na cabeça da pessoa que está na frente, porque também as cabeças não são de chumbo. Então, a elaboração do nosso pensamento, ela atinge a pessoa. Você está conversando com a pessoa, está sentindo alguma coisa, o que você está pensando, aquele pensamento teu também está indo, não é só o que você está falando. Tá? Aquela onda magnética está levando aquela mensagem. Então, está havendo uma troca, que é uma transmissão telepática, que isso ocorre frequentemente com todos nós. Né? A Aline fala, o segredo é amar o que se faz, a Aline Ruth falou. Então, é exatamente isso, ou seja, esse pensamento, essa elaboração, tá? Se nós gostamos da criança, esse nosso pensamento é positivo em relação à criança. Se ele é positivo em relação à criança está recebendo aquilo e ela está sentindo aquele sentimento de amor que está indo para ela. Logicamente, essa criança vai absorver isso e vai aumentar a sua autoestima, ela vai gostar daquilo, ela vai se sentir amada, e isso vai interferir diretamente no sistema límbico. Mas é óbvio. E essa interferência no sistema límbico vai fazer um papel maravilhoso de tentar consertar todos os seus defeitos. Então, a terapia que nós vamos fazer, só por causa disso, desse amor por ela, do gostar do que está fazendo e do gostar da criança, só por isso, essa nossa terapia vai ter passos e passos de adiantamento, ou seja, vai acelerar a eficácia da nossa terapia. Isso eu não tenho dúvida. Às vezes, a gente pode nem saber o que está fazendo, e só por essa maneira de nós lidarmos com a criança, nós vamos conseguir. E isso, ainda como Sara falou, a afetividade aproxima a aprendizagem.
Isso é o que faz a criança ter facilidade de aprendizagem. Por isso que esse garoto que falou comigo, o próprio garoto falou comigo hoje, o professor falou comigo hoje, eu falando com o garoto e falando com o professor, e o professor não falando com ele. Eu digo, você já falou para ele? Você conversou com ele? Aí eu mandei uma mensagem para o grupo e ele ouviu. Ele não participou nada, porque Oi, amor. no programa que eu uso, eu sei quando o aluno abriu o programa, quando ele assistiu, ele nem abriu. Você conversou com ele, ele não respondeu. Ou seja, é medo de falar, não tem diálogo com as pessoas. É um problema sério isso, né? Então, isso para mim, meu Deus do céu, é um problema sério. Então, isso destrói a criança. Então, uma das coisas que destrói a criança é o professor. Isso eu não tenho nem dúvida. Eu sei porque eu sou professor, e eu sei disso. Se você não tratar a criança dessa forma que nós estamos conversando aqui, a criança vai diminuir a sua capacidade de aprendizagem, que foi o que o Sara Lemos falou, a afetividade aproxima a aprendizagem. E a falta da afetividade afasta a possibilidade da pessoa aprender. Ela fica com dificuldade de aprendizagem. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Isso é terrível, terrível mesmo. Gente, vamos fazer um intervalo de 10 minutos?